Viegas aqui mais uma vez para mais um Fala Cansado, o podcast pra ti que tá cansado de empreender e não ter os resultados que espera, pra ti que é CLT e quer começar a empreender, ou pra ti que te divorciou e tá meio perdida e não sabe o que fazer. Hoje o papo vai ser incrível. Tô trazendo aqui uma especialista que passou por isso hoje ela colabora na vida de outras mulheres aí a ter uma vida mais plena através disso, depois de passar por isso, né? E eu acredito que muita gente já passou por isso, ou se não foi uma perda de divórcio, como eu falei no Stories ali no Instagram antes, pode ter sido qualquer outro tipo de perda, né? Ela trabalha aí com a questão de mentoria para mulheres, e eu acho que quando a gente fala de autocuidado, autoconhecimento, sempre vai ajudar na vida do empreendedor, porque antes da gente ser empreendedor, nós somos seres humanos, somos pessoas, somos indivíduos, né, que na sua individualidade estamos aí para florescer, para cada vez crescer mais. E eu quero dizer que é um prazer te receber hoje aqui, estou muito feliz de ter esse papo. Hoje a conversa vai ser muito legal, espero que te sinta à vontade. Como eu te falei antes ali, ó, a gente tá falando aqui, tá de boa, não te preocupa com as câmeras. Tô tranquila. Mas quando tu quiser olhar com aquele olhar pra ti, mulher, aquela coisa, daí tu olha naquela câmera ali, que tu dá aquela mensagem marcante pras pessoas, mas de qualquer forma agora seja bem-vindo e te apresenta pra galera aí. Claro. Então, um prazer enorme estar aqui, né? Quero deixar isso bem claro, esse convite fantástico. Eu sou a Larissa Bruck, né? Muita gente aí me chama de Lari. Sou uma mulher empreendedora, passei sim por um divórcio, né? Quem não passa, e tudo na vida passa. Na realidade, a minha história toda é uma construção, que se a gente for olhar lá para trás, há uns 20 anos atrás, antes de ser mentora, né, de trabalhar com mulheres divorciadas, eu tinha um salão de beleza. Qual é a cabeleireira hoje, ou sempre, que não é uma psicóloga? Né? Então, ali como cabeleireira, eu ouvia todas as dores possíveis e inimagináveis, né? Eu já estava num processo de transformação das mulheres, lá quando elas chegavam para arrumar o cabelo por uma desilusão amorosa, porque tinha brigado com o marido, né? Ou porque estava, né, passando por um processo de separação, ou até a própria maternidade, que são fases, né? Tu tem um bebê pequeno, amamenta. Quantas e quantas vezes a gente escuta aí essa mulher falando, né? Tô fedendo a azedo, quero me ver mulher de novo. Essa nova tarefa na minha vida está me consumindo. Então, era um trabalho, e ainda é, porque ainda faz parte da minha vida, é uma coisa que eu tenho muito prazer, de transformar a mulher. Só que lá atrás, eu transformava essa mulher de fora para dentro, exclusivamente de fora para dentro. Né, arrumava o cabelo, e era muito louco, assim, porque... E ainda é, né? No momento que tu está secando naquele cabelo, está finalizando o cabelo, tu já está vendo ela empoderada. Porque no momento que tu está secando o cabelo, ela já está fazendo um biquinho, ela está já se olhando, já está se querendo na frente do espelho. E ali tu sabe que tu acertou o ponto, né? Tu ressuscitou mais uma mulher. Então, eu ouvia muita dor, muita tristeza. Lógico que a gente dava muita risada também, o salão não é só tristeza, mas ele alavanca muito aquela mulher que está, de alguma forma, invalidada, se sentindo para baixo, com autoestima, enfim, lá no dedão do pé. Só que aí, passado alguns anos, a que estava choramingando era eu, porque eu levei o vai na venda, né? Tomou vai na venda. Mas tomei o vai na venda, assim, furioso. Daquele que assim, eu nem vi por onde veio, só sei que veio, né? E naquela época, na minha cabeça, não tinha um motivo para isso, né? Eu tinha um casamento, meus filhos eram muito pequenos, eu tenho 2 filhos, eu tenho a Isa e o Júlio. A Isa hoje tem 15, o Juliano tem 11, mas na época o Juliano tinha 2,5. Então era muito pequeno, né? E aí veio esse pedido de divórcio e eu fiquei no contrapé. E, sabe, assim, ó, quando tu vai pro fundo do poço. Mas, assim, ó, eu te digo, o fundo do poço, eu fazia terapia na época, e a minha psicóloga dizia assim, tá, Larissa, foste pro fundo do poço, né? Eu disse, não. Ali eu achei mais um alçapão. Eu desci mais ainda, estou tendo um tete-a-tete com a Samara.
Porque eu estava arrasada. É um momento que tudo sacode. O teu emocional está muito sacudido. E tu sabe que a partir daquilo ali, tudo vai mudar. E uma coisa assim, já é sofrido, a gente sabe, tu te desvencilhar de alguém não tendo filhos. Tu corta... Quanto tempo tinha a relação na época? 14. 14 anos. E aí, assim, tu tem uma estrutura, né? Tu tem uma estrutura familiar, tu tem a tua casa, tu tem as tuas rotinas, tu tem as crianças. Então, se tu tá sozinho, se tu não tem filhos, que eu quero dizer, já é doído. Arruma as malas, vai embora, mas vira as costas e vida que segue. Num processo onde a gente tem as crianças, tu tá... E sobra sempre a mãe, não adianta, né? Sobra. Eu posso falar porque eu tenho um filho recente de 7 meses. Vai fazer 7 meses esse mês ainda, no final do mês. E não foi um relacionamento, né? Foi uma casualidade ali. Mas, tipo, por mais que ela mora em outra cidade e tal, eu consigo ver eles no final de semana, né? Sempre que eu preciso de alguma coisa, ela me fala, a gente conversa, eu mando, mas querendo ou não, o dia a dia é com ela, entendeu? Isso. E ela prefere assim também, né? A mãe... E eu vou te dizer ainda, eu vou além, Viegas, porque na época que eu me divorciei, a minha psicóloga ainda disse assim, ok que vocês vão ter uma guarda compartilhada, isso a gente tem estabelecido, mas executado não. Porque ela disse, nesse momento, teus filhos são muito pequenos, eles precisam ficar num lugar de referência. E qual é o lugar de referência? É com a mãe. Assim como tu passa a tua situação, né? Então, assim, é cansativo. E eu sempre digo, né, para as minhas alunas, o mundo não para a tua dor. E se tu tem os filhos, não para mesmo. Porque tu pode estar lá arrasada em cima da cama, chorando pelo alecrim dourado que foi embora, porque eu chorei, e as tuas crianças estão na volta. Mãe, eu tô com fome, né? Tem que trocar uma fralda. Outro tem que trabalhar, tem que bater uma meta. No caso, naquela época, eu já não tinha mais salão. Eu tive salão durante 17 anos. Fui dona de uma estética em sociedade com a minha irmã. Neste momento, eu estava trabalhando outra estética. Eu era colaboradora. Eu tinha os meus compromissos. E toda a tua rotina, ela muda de cabeça para o ar. Então, não é assim, mudamos de estrutura, estamos trocando só de cidade. Não, o teu emocional está abalado. A tua autoestima está abalada e tu não sabe como é que vai ficar a partir disso. Financeiro, a logística. E aí, dependendo também de como é essa ruptura com o teu parceiro, tu conversar com ele até as coisas que são de ordem comum, que são as crianças, é complicado. Sim, porque existe um sentimento, né? Porque... E uma coisa até que tu me chamou a atenção, assim, nessa tua história aí, que acontece, pelo menos é uma visão minha, né? Daí não é sobre certo e sobre errado, sobre Sim. as vivências que eu tive e tudo mais, que normalmente é a mulher que acaba, né? Porque o homem, tipo, tem aquela coisa, ele trai, vai com outros, mas ele fica com a mulher, normalmente até ela encher o saco e dar um bico nele. Uhum. E como foi ao contrário, eu acredito que a mulher não tá tão preparada, né? Não posso estar falando bobagem, assim, mas... Pelas vivências eu sempre vi, né? Os caras, amigos, assim, os caras traem, fazem não sei o que, mas não largam o osso. Não, tenho garantido ali. E a mulher tá sempre acostumada a ela tomar as decisões de casa, de tudo, e do relacionamento também. Né? Tanto que todo mundo brinca, né? Quem manda é a mulher em casa, é sempre isso. Então, como foi né, ao contrário, e foi ele que tomou a iniciativa, eu acredito que deve ter sido bem mais difícil mesmo, e eu entendo que deve ser a dor que a maioria das tuas mentoradas sentem, né? Tipo assim, não quer dizer que todos são casos que é o homem que termina, mas o fato de não estar pronto... A gente não tá pronto pra perder nada, né? Não. Pra perder nada, né? E quando... Eu acho que também quando existe a decisão de alguém de acabar, independente se é homem ou mulher, por mais que essa pessoa queira, né, não vê mais futuro na relação, existe sempre um processo de culpa, né? Porque ainda mais tu deixou alguém gostando de ti, tu deixou os teus filhos para trás. Rola na cabeça a dúvida, será que eu fiz certo? Será que eu não poderia ter tentado mais? Na minha história, né, na minha situação, eu tenho certeza que eu tentei tudo o que eu podia. Inclusive, a gente fala, né, o luto, ele tem 5 fases
Porque nós precisamos passar essas 5 fases do luto para que a gente consiga acessar um autoconhecimento, se reconstruir e partir para novas relações, tá? Quero ouvir isso aí, porque isso aí é bem Então, importante. uma fase do luto é a fase da barganha, onde tu negocia. Tu negocia, às vezes, até o inegociável, né? Muitas vezes a gente se rebaixa, aceita situações que tu não aceitaria porque tu quer ficar com aquela pessoa, ou tu quer manter aquela estrutura familiar, né? Então, nessa fase da barganha, tu vai, tá, mas será, e se eu tentar mais um pouco? E se eu, sabe? Se eu abrir daqui, se eu tiver mais jogo de cintura, e aí tu vai num si, em função daquilo, né, da família, em função da relação, e muitas vezes tu acaba te colocando num lugar muito perigoso, né, se desvalorizando, não atendendo mais os teus valores, né, a tua autoestima fica lá no dedão do pé, e tu fica à mercê de uma situação que já não está valendo mais. E eu depois, óbvio, porque eu me separei depois, eu fui buscar muito autoconhecimento a partir dessa dor, como tu falou ali, né, na tua introdução. Eu vou até pegar agora, vou pedir que agora eu lembrei que eu sempre esqueci, eu vou pedir para ele colocar a nossa vinheta aí, que agora eu esqueci de... Eu sempre faço a apresentação no início e depois tem uma vinheta que Mas fica então passando coloque a ali. vinheta. E enquanto isso vai passar uns 30 segundinhos a vinheta aí e a gente já volta. Daí por isso que eu queria pegar esse gancho aí que tu falou da perda mesmo, desse luto, né? Porque realmente são estágios, né, que a gente vai até se encontrar e tudo mais. E o meu podcast, eu falo isso já no início, a minha mãe faleceu dia 31 de dezembro de 21. O meu podcast começou dia 29 de março de 22. Ali. Depois da perda dela, eu comecei a consumir podcast enlouquecidamente, autoconhecimento. E daí acabou que eu pensei, cara, eu sou esse cara, eu posso fazer isso aí que esses caras estão fazendo. E daí... Botou aí? Aham, não, só pra ter certeza que eu ainda tô na vinheta, se eu tô só falando com ela. Já tô no ar. Ó, vocês que estão assistindo aí, é ao vivo, é assim mesmo, pessoal. É assim quem mesmo. sabe faz ao vivo, a né? gente não se abala aqui com nada e a equipe aqui também resolve tudo. Equipe ProHub. Depois já coloca a ProHub na tela aí, já pra gente falar também. Mas isso que tu falou assim, daí quando eu comecei a consumir muito conteúdo e aquilo ali foi me dando uma bagagem e tal, eu falei, cara, vou fazer. Então o podcast veio e hoje eu falo de network com muita propriedade porque eu vim fazendo network aqui, porque esse olho no olho, essa troca Legal. e tal, não tem nada diferente disso aqui é espetacular. Todo mundo, ó, inclusive ProHub aqui, pra quem quer ter o seu próprio podcast, nesse estrutura maravilhosa, eu não tive a oportunidade de apresentar o resto da casa pra lá, mas é lindo aqui. Mas eu já tô adorando. Pra tu receber teu convidado aqui, um cafezinho quentinho, uma água geladinha, ou na temperatura que tu quiser. Mas assim, olha só esse lugar, olha essa mesa aqui, cara. Tá louco, uma loucura, sou apaixonado nessa mesa aqui. Então assim, se tu quer ter teu próprio podcast, ou se tu quer vir gravar no podcast como convidado, a gente tem vários tipos de planos aqui pra te adaptar. Né? E o Fala Cansado também tem essa oportunidade de tu ter a tua primeira vez comigo, né? Falando de gravação de podcast, pessoal. Não vamos Olha, a primeira vez a gente nunca esquece. E é muito legal isso, sabe? Eu me sinto muito prestigiado, assim, a gente faz esse trocadilho de brincadeira aí, mas eu fui a primeira vez de podcast de muita gente até, tipo, com relevância na rede social, com mais de 100 mil seguidores e tal, mas podcast é uma coisa nova. Aqui no Sul nem se fala, né? O meu podcast tem aí 1 ano e 4 meses, hoje é o episódio 82, e é um dos que já tem mais episódios, né? Eu conheço aqui poucos que tem, né, de 100 episódios, um pouco mais que o meu, são poucos. Eu conheço um, na verdade, deve ter alguns outros que eu não conheço, mas... Enfim, é uma coisa nova, né? Então, tu tem oportunidade também. Chama no direct se você quiser saber mais como funciona, tá? Pra vir participar do podcast aqui também. Que eu te explico tudo direitinho lá no direct. E daí que a gente tá falando da perda, né? Queria que tu continuasse ali falando da perda, porque pra mim isso faz muito sentido e eu quero entender mais isso, porque na verdade, sim, a minha mãe não faz 2 anos que faleceu, né? Então ainda é uma coisa que... Ainda tá no processo, teoricamente está no processo Cara, do quando luto. tu falou, esse dia eu lembrei de uma amiga minha que ela tava com o pai no hospital, agora saiu até, graças a Deus. E daí eu lembrando de como foi, né, e tal. E ela falou, e ela fazendo os negócios dela lá, mostrava assim, tipo, trabalhando e no hospital com ele. Só que eu parei, eu entrei num abismo, entrei numa dívida gigante.
E porque eu não consegui, eu falei pra ela, cara, eu não consegui. Porque daí o que acontece? As minhas irmãs, a gente morava eu e minhas 2 irmãs e ela, só que eu era o que trabalhava em casa. Então eu tinha que ficar o tempo todo com ela. Só que daí não tinha como trabalhar com ela. Eu fiquei 4 meses, foi rápido, assim, foi um câncer que a gente descobriu, foi menos de 4 meses. Função hospital e vim pra casa, ela era teimosa também, queria morrer em casa, e foi, como ela quis. Só que eu fiquei destruído, assim, tipo, sabe? Não tinha, enfim. É que também, acho que no momento desses, a gente vai, no teu caso, né, tu vai segurando todas as baterias, tu vai segurando tudo, aí quando a coisa acontece, a gente desaba, né? Não, e eu durante, porque ela sempre foi a referência, entendeu? Ela era minha parceirona, assim, de vida, enfim. Depois não vou tocar muito nisso, depois eu também já fui casado por 4 anos, não por 14, mas por 4. Mas né? Relação é relação, não é o tempo, então, né? A gente também tem um pouquinho de experiência pra falar algumas coisas, aí a gente vai trocando ideia. Mas pode seguir falando da perda aí, que eu acho que isso é algo que eu quero escutar bastante, eu acho que pode agregar pra galera. Mas também. acho que é interessante a gente olhar, né, para esse quadro caótico, vamos dizer assim, quando a gente tem uma perda. Né? Seja a perda de um ente querido, né, com falecimento, seja essa pessoa da tua vida que foi embora. Eu acredito... Só para deixar claro, tá, pessoal? A gente não tá comparando alguém que morreu com relacionamento. Sim, porque eu já tive, por exemplo, represálias no meu Instagram. Não, é bom. Quando eu falei, o luto, nós precisamos viver o luto, mas ele não precisa ser para a vida toda. E eu tive 2 ou 3 pessoas lá dizendo, tu não sabe o que tu tá falando bobagem, tu nunca perdeu um filho. Gente, nós estamos falando de luto de um casal, né? 2 pessoas que estão se divorciando. É um luto também, com todo respeito a quem perdeu alguém. São dores diferentes, mas com um assunto igual. É que nem a gente vai falar de qualquer assunto que a gente for falar. Se a gente for falar de futebol, vai ter várias nuances sobre o mesmo. Exatamente. Sobre o jogo, vai ter mesmas discussões sobre a posição, sobre várias coisas. Exatamente. Então, é só pra gente deixar fazer esse claro, parênteses aí, porque senão daqui a pouco, hoje em dia a gente não pode falar mais nada, mas aqui a gente fala tudo, porque fala cansado. Pode seguir agora, desculpa te interromper. Imagina, daí o seguinte, eu tava falando assim, a gente tá falando de luto, né, de perda de dor. Então, quando alguém se vai lá para outro plano, ou alguém sai da tua vida num relacionamento, minha opinião, eu costumo dizer assim, parte dessa pessoa fica contigo, e outra parte de ti se vai. Num relacionamento, quando 2 pessoas se conhecem, são 2 indivíduos que formam uma terceira situação. É 1 e 2 que forma 3. E ali, tu pode te relacionar 4 anos, como tu te relacionou, eu 14. Existe uma dinâmica dentro desse casal, né? E a gente vê isso nas coisas práticas do dia a dia. Né? Nas tarefas que eu começo a pegar para mim, outras que eu não quero mais, né, tomar conta, eu vou deixar o meu parceiro pegar para ele. Quando há essa ruptura, primeiro lugar que tu nem sabe mais quem tu é, porque tu já tá tão misturado nessa vida 2, que eu sempre pergunto para as minhas mentoradas, quem tu é agora? O que tu gosta? Porque esse foi um questionamento meu lá atrás, quando eu me separei. Eu estava tão perdida, eu me senti o cachorro que caiu do caminhão da mudança. Eu não sabia o que eu gostava, o que me fazia feliz. O trabalho de cabeleireira que eu exerço até hoje, porque amo, na época eu questionei. Porque realmente, assim, eu disse, cara, e agora? Eu gosto de ir pra praia, eu gosto de ir pra serra, eu gosto do inverno, eu gosto do verão. O que eu gosto? Tá falando isso, parece meio subliminar, mas na verdade faz muito sentido. Pra mim, eu vou te dizer, quando eu me separei, foi muito louco. Daí fui morar sozinho e tal. E daí, cara, eu reencontrei, quando eu era jovem, eu era magrinho, sempre joguei no colégio em tudo, assim. E eu jogava vôlei. E daí eu reencontrei umas turmas de vôlei. E voltei a jogar vôlei, me fez super bem. E daí depois dali, até melhorou minha saúde na época, eu tava não sei o quê. Daí depois dali eu virei treinador, fiz curso da federação de vôlei. Aí eu comecei a organizar torneios, porque eu sou empreendedor, né? Eu tô vendo. Aí eu já organizei torneio de vôlei e tudo mais. Então, por exemplo, era algo... E daí, dali, a primeira vez que eu viajei, fui pro Rio. A primeira vez que eu viajei de avião. Tipo, coisas que eu não ia fazer se eu estivesse com ela. Porque o que eu entendi no caso da minha relação lá... No caso da minha relação, o que era, né? A gente tinha visões diferentes, né? Eu, por exemplo, mesmo se na época eu trabalhava em call center, quando a gente tava junto e tal, a gente se conhecia numa empresa, assim, e
ali, só que eu sempre queria mais que ali. Eu já era empreendedor, eu vendi trufa no call center, eu ganhava mais vendendo trufa, vendia sapatilha e tal. E daí eu pedi pra ela me ajudar a contar os par lá, não era uma briga pra ela fazer. E daí, os últimos, no último ano dos 4 anos de relacionamento, ela tava sempre desempregada. Ficava 1 mês, não passava o contrato de 3 meses no Tu lugar não nenhum. entendia como é que isso acontecia? Na época eu tinha 26 e ela tinha 31 quando a gente começou, quando a gente terminou eu tinha 30 e ela 35. E eu que tirei ela da casa, eu moro sozinho desde os 18, né? Saí de casa e tudo mais, arrumei emprego, fui pagar aluguel já desde os 18 anos. E eu que tirei ela de casa, ela já tendo mais de 30. Então era uma outra filosofia de vida. Enfim, não vou entrar muito nisso, mas a questão é que é assim... Mas é que isso que tu tá falando é muito interessante. Pode falar que depois eu vou... Tá, então vou continuar então. Já. E daí, o que acontece? Que hoje, depois de ter separado, depois de avaliar, eu consigo ver assim que era o seguinte, que eu falei, cara... A gente tinha propósito muito diferente, né? Porque daí eu chegava em casa, e aí, mano, procurou serviço? Mandei uns e-mails. E eu assim, e daí ela me questionava e me cobrava porque eu não lavava uma louça, porque não sei o quê, porque daí, aí tem machista. Aí eu dizia bem assim, cara, não, beleza. Uma coisa é dividir as tarefas, os dois estão trabalhando. Aí eu tenho que trabalhar na rua, eu faço os extras, né? Eu pegava ônibus na época, e daí eu lembro que eu morava na Zona Norte, pegava um diretão que ia só pela Freeway, então se eu pegava cheio, ia cheio até lá, até o centro. E eu cheio de sacola, com sapato, com chocolate, Sim, com porque coisa. tu fazia o extra ainda dentro do teu trabalho, dentro né? do trabalho, então eu assim, ó, eu 1000 graus e chegar em casa e ainda ela ia me cobrar que eu não lavei uma louça, não sei o que. Daí assim, essas coisas, daí hoje eu vendo assim, eu falei, cara, ela tá... Aí o que acontece? Ela era um perfil, tipo, que vem da mãe dela, da família dela. Tanto que hoje ela é casada com um cara, tipo assim, o cara não é que o cara é bem de vida, mas o cara tem a casinha própria dele na vila, tem um carrinho, não sei o que, e ela pode, né, trabalhar um pouquinho, não se estressar muito, tem grandes ambições, ficar só em casa, ela não precisa de muito, mas o que ela tem tá bom. E daí isso é importante, acho que tu pode falar bem disso, o que eu percebi depois, hoje, eu vendo assim, eu falei, cara, quando eu cheguei, eu vim pra Porto Alegre faz 15 anos já e era frentista. E hoje tenho meu podcast, tenho meus negócios aqui. Era uma outra realidade. Vê a evolução, né? E daí, eu sempre fui um cara que eu quis mais. A minha mãe falava assim, que tu vive uma realidade que não é a tua. Porque eu sempre andei a gente era de cidade pequena, andava com os playboys e eu digo, mãe, eu ando com quem eu me sinto bem. Eu sempre projetei mais. Existe uma frase. A gente cria a realidade da gente. Todo o teu ponto de vista... Porque daí já é uma área que eu atento também. já. Mas todo o teu ponto de vista cria a tua realidade. Isso é fato. Então, tu só criou o ponto de vista que tu tinha lá naquela época, né? Que tu queria mais, que com os playboyzinhos tu te sentia bem. Cara, né? Não, e eu nem via eles assim, entendeu? Tipo, era uma coisa que ela via, por quê? Porque ela era empregada doméstica, enfim, tudo vem da realidade de cada um. Algo de um nível maior, né? Daí se sente deslocado, né? E eu nunca me senti deslocado em ambientes que não eram, que eu ainda... E até hoje é assim, porque hoje cada vez mais, o lance de network, cada vez mais eu ando com gente que tem muito mais que eu. Só que eu me sinto à vontade, e é por isso que eles me atendem. Né? É por isso que eles me dão atenção, por isso que eles gostam de estar comigo. Isso eu ensino lá. Mas isso é energia, né? É que é outra coisa que eu gosto muito de falar. É bom. Mas só pra não perder, o que agora até esqueci que eu tava... tava com ela lá e tal. E daí hoje eu consigo ver, cara, que era totalmente diferente a realidade, só que eu comecei a me adaptar à realidade dela porque eu gostava tanto dela, era o que tu tava falando. Vamos chegar nesse ponto aí. Eu quero voltar, eu quero falar daquele caos também, mas eu vou juntar as duas coisas. Tem até, porque eu acho que faz sentido, porque eu falei, cara... no final, eu lembro que, eu tava morando... Tipo assim, quando eu conheci ela, a gente, beleza, morava, o apartamento era ferrado, morava no centro, eu morei no centro, cidade baixa, não sei o quê. Aí nós tava morando na vilinha, numa peça dos fundos, numa casa de 2 pisos, na parte de baixo, do lado dos pais dela, uma coisa assim... do brete. Cara, daí eu digo assim, cara, nunca... Tipo assim, quando eu cheguei, quando eu era sozinho, eu nunca ia estar... Beleza, dividi apartamento, uma gurizada e tal, mas sempre querendo estar bem localizado, bem posicionado, bem vestido, essas paradas. E com ela, parece que eu tava me adaptando entendeu? Em vez de eu crescer, ela tava me puxando pra baixo, daí... Mas é interessante isso, porque também, assim, ó, de alguma forma tu concordou com isso. Ela não é a vilã da história, Não, né? eu amava ela, e pra mim era mais... Então a gente se coloca, às vezes, em alguns lugares dentro da relação... Por causa do amor. Porque tu acha que aquilo é o melhor pra ti, porque tu quer estar ali, porque tu gosta.
Mas é interessante quando a gente olha para trás e vê que nós estamos em polos diferentes, ou a gente está desconectado de alguma forma, e que foi essa informação, vamos dizer assim, que eu tive um tempo depois, eu não sei te precisar quanto tempo depois que eu me separei, porque eu ainda fui lá no posto, conversei com a Samara. Gente, eu não tenho vergonha de falar, eu me lembro que teve uma segunda-feira que eu estava em casa, como eu tinha o salão, era um dia que eu não trabalhava teoricamente. Cheio de tesoura aqui. Não, mas eu estava em casa. Hoje, graças a Deus, eu posso rir disso, tá? Mas foi punk. E eu olhei para minha estante, assim, foto das crianças, foto do meu casamento. Ele já não estava, fisicamente, ele já não estava mais em casa. A gente já estava separado de corpos. Mas ele já tinha pedido o divórcio, a gente estava em processo do divórcio. Então, todas aquelas fotos da família, a foto do casamento, as crianças no colo, né? Eu olhei para aquilo. E quem passa por isso sabe exatamente o que eu estou falando. É uma dor na alma, é na carne. Não é uma dor assim, é um pensamento de dor. Aquilo te consome de uma forma que eu simplesmente sentada no sofá, olhando para aquela cacetada de foto, eu comecei a me bater. Mas me bater aonde a minha... Olha, eu sou grandona, tenho 1,74. Aonde a minha mão alcançava, meu rosto, minhas pernas, meus braços, eu entrei num estado de desespero tão grande, porque eu queria uma dor que fosse maior que aquela que estava no meu peito. Né? Então, foi nessa época que a minha psicóloga disse, né, depois na sessão seguinte, então tu foi no fundo do poço. Não, disse, não, gata, eu fui além do fundo do poço, eu desci. Né? E assim, ó, mais para baixo eu não posso ir. Me ajuda. Eu não posso descer mais. Por mim, eu não posso descer mais. Pelos meus filhos, eu tenho que estar forte emocionalmente. Bom, então, isso foi o caos. Né? Eu vou voltar lá no que tu falou. Eu só vou dar uma emendada nesse assunto. Quando a gente olha para a vida da gente assim, fodida mesmo, tu acha que tu não consegue fazer mais nada, mas é a partir daí que as coisas mudam. Como é que eu vejo o caos hoje? Né? Tu mudou com a perda da tua mãe. Tu deu um boom. É isso que eu quero. Te enfronhou em podcast. Eu posso fazer isso e tá onde tu tá. Beleza. É isso que eu quero trazer para quem está nesse processo. O processo todo não é olhar para fora. Não é olhar para o cara que te deu vai na venda, porque o meu me deu vai na venda e ele estava no Instagram de braço dado com a loira. Nada contra as loiras. Mas ele estava de braço dado já com outra pessoa. Assim, muito rápido. Se eu ficar presa ao alecrim dourado, a tudo que ele está fazendo, para onde é que eu vou? Eu vou para o fundo do poço. O meu método se chama espelho meu. Então, criatura, linda criatura, para onde é que tu tem que olhar? Para cá, ó. A gente tem que tirar força de dentro. Tá caótico? Tá. E o que eu falo sobre o caos? Eu falo sobre o caos que é como se tu tivesse a tua casa toda demolida. Tu tá com um banquinho no meio da sala, sentado, olhando para tudo que está arrebentado. E o que está arrebentado é a tua vida. O teu emocional está arrebentado, o teu financeiro, se não está, vai ficar. A tua logística também vai estar arrebentada. Pouca coisa se salva aí. Está tudo muito mexido. É nessa hora que tu tem que sentar no banco e olhar para ti. Porque não é quando a tua vida está na linearidade, quando está tudo bonito e perfeitinho, que tu vai fazer um grande movimento. Isso não existe. Tu vai te movimentar a partir do caos. Então, o quanto esse caos pode ser hoje na tua vida positivo para ti? Porque se tu tá nessa tua casa destruída aí, sentado num banquinho no meio da sala, tu pode olhar para aquela parede ali e dizer assim, ó, eu não quero mais uma parede ali. Ali agora eu quero construir um banheiro. E eu vou, inclusive, botar uma banheira de hidromassagem porque eu mereço. Boa. Aqui eu vou mudar esse papel de parede. Eu vou fazer do meu jeito. Então, é uma ótima oportunidade para essa transformação. Dói? Claro que dói. Viver dá trabalho. Quem é que diz que é fácil? Ninguém diz que é fácil. Arregaça a manga, gata. E vai. Aí, quando a gente começa a agir a partir do caos, que foi o que eu fiz,
E aí eu tive essa lucidez com uma outra psicóloga, que eu fiz um grupo de mulheres, participei de um grupo de mulheres, onde ela me trouxe o que eu quero te colocar, que é a questão de valores. Quais são os teus valores hoje? De valores, ó. Aqui, ó, Tatiana Bruck, ó, parente aí, ó. É minha Boa irmã. noite. Oi, mana! Estou atento aqui. O Guts deu uma boa noite ali também. Gutão, meu amigo. Tem mais gente assistindo aí, não tá falando nada aí. Fala aí, pessoal. E compartilha aí, vocês duas, pelo menos vocês dois que já apareceram aí, ó. Compartilhe pra mais pessoas aí. Tem mais gente assistindo sem falar nada. Pode perguntar, pode fazer perguntar. o que quiser. A gente tá aqui pra trocar essa ideia. É um papo bem leve, como vocês estão vendo, sem muito protocolo, né? Bem eu informal. acho que tá sendo bem agregador, assim, tô gostando bastante da tua visão aí, inclusive esse nome é muito bom, como eu sou do marketing, né, então eu vou pedir pra ele colocar agora aí a I9, que eu tenho uma agência que faz marketing pra advogados também, que foi meu primeiro patrocinador do podcast, né, a agência já existe há mais de 3 anos aí, e a gente faz marketing exclusivamente pra advogados, mais focado na parte de identidade visual, mas a gente também faz site, faz postagem com notícias jurídicas. Então eu trabalhei nisso, na empresa até que eu conheci a minha mulher, eu trabalhei com isso, ligava para vender para advogados software, essas coisas aí. Daí, quando eu fiz o negócio, eu já tinha uma expertise de falar com os caras. Porque eu via que era uma dificuldade muito grande dos advogados, né? Então, se posicionar de forma mais profissional nas redes sociais também, né? Porque não adianta hoje ele tá de terno e gravata, chega no Instagram lá, ele tá com foto na praia, tomando cerveja, não sei o quê. Não vende. Porque daí não gera conexão com as pessoas. E tá aqui um cara que é bem disruptivo com isso, mas a questão dos advogados... Quando a gente fala em advogado, a gente pensa, né? É uma formalidade total e tudo mais. E vou pedir pra te colocar também, já vou aproveitar pra emendar aqui, a Su, de uma coisa que tu falou ali, de se reinventar. Não sei se tu conhece a Suelen Ribeiro. A Su, ela foi do Estúdio Pampa muito tempo atrás. Sim. E agora ela foi presidente da AGE no passado, Associação de Jovens Empresários de Porto Alegre. E ela hoje é uma empresária que ela atua na moda, beleza e design. Ela é designer de interior, faz vários projetos aí incríveis, arquitetura de luxo. Ela tem uma marca de couro que Maiara e Maraísa usam, de roupas próprias, Su Ribeiro Couros, espetacular, couros e peles lá, umas roupas maravilhosas. E ela é nossa patrocinadora aqui com o Su Ribeiro Beauty, né, que são os produtos, né, da linha da COD aí, com a assinatura dela. E ela pegou aí com base que tu falou da vivência, ela vivia no Estúdio Pampa, porque ela falou, ela saía do estúdio, daí às vezes tava meio bagunçadinha depois do programa, já ali, né? As pessoas olhavam assim. Então ela pegou que ela sempre tinha que estar impecável a todo momento, porque as pessoas queriam ver ela em todo momento como viam ela na TV. Então teve a época de pandemia, ela não conseguia ir no salão, então ela acabou fazendo uma parceria com a COD aí e criou os próprios produtos para ela poder resolver isso aí. Então, quando tu falou ali de, né, a gente pegar algo que a gente viveu, entender que é o processo, né? Isso que tu veio falando agora, vou deixar tu continuar. Mas pra mim faz muito sentido, porque eu tô numa fase de... E aqui, ó, pessoal, não vou falar de religião, né? É espiritualidade. Tô numa fase que eu tô me encontrando com Deus bastante, tô conversando muito. Mas isso é ótimo, né? Mas as pessoas acham que tu tem que ir pra igreja, fazer alguma... Cara, é conversar como a gente tá conversando, conversar com ele. É só isso. É o que eu faço. E daí, tudo que eu venho entendendo, do que eu estudo também, de outras pessoas que falam sobre ele, né? É que o lance é tipo assim, ó, é tu entender que o processo ele é necessário e tu gostar do processo. Eu busco o desconforto de certa forma, porque assim, cara, eu quero me desafiar, eu quero difícil, eu quero a dificuldade porque é só nela que eu cresço. Eu tenho um e-book que se chama Só Tem Sucesso Quem Fracassa. Depois eu vou te mandar esse e-book de presente. Por favor. Vou te mandar de presente. Quem não quiser, lá no meu perfil Fernando Viegas 87, no link da bio lá, tá pra comprar baratinho, pessoal, R$17 o e-book lá pra absorver o conteúdo que são vivências reais da minha vida na infância para o início da fase adulta. E é onde, só que eu escrevia, sei lá, menos de um ano, acho que, talvez um ano atrás. Então, tirando conclusões na fase adulta, né? Então, isso é muito legal. Porque dá uma quebra. E é um livro assim, são 42 ou 44 páginas, mas é uma leitura bem curtinha, bem rápida. As letras são grandes, o conteúdo é leve, tu vai rir, talvez se emocione um pouquinho em algum momento. É como é a nossa vida, né? É um negócio assim, bem real, escrito de forma bem simples. Então segue aí essa parte da trajetória que eu acho que é importante mesmo. Então, a questão dos valores, né? Isso. Do caos. Veio o caos se instalou, e aí eu tive uma necessidade muito grande de olhar para dentro. Então, agora quem eu sou? Estou sozinha, tenho as crianças, que eu gosto, e fui buscar conhecimento. Aí eu fiz várias qualificações, eu fiz programação neurolinguística, então eu tenho
o Master Practitioner da programação neurolinguística, eu fiz coach, eu fiz oratória, eu fiz barras de axis, que é uma terapia integrativa. Então, eu fui buscando me cercar de um outro tipo de conhecimento. Né? Primeiro, autoconhecimento, eu fui buscar outras coisas. Lógico, paralelo a isso, eu saí do salão onde eu estava trabalhando, porque as crianças eram muito pequenas e eu me via presa num conceito assim, cara, eu estou sentada aqui, esperando a cliente ter a vontade de fazer um cabelo, e lá em casa eu estou com uma máquina de roupa para bater, tem que ir no supermercado para cheio de B.O. para resolver e tô aqui. Cheio de B.O. e tô aqui, sabe? E aí eu dei um peitaço. Tudo isso pela dor, pela necessidade de fazer algo e de crescer. Então, eu nem sabia se ia dar certo. Eu disse, sabe de uma coisa? Como eu morava, quando eu era casada num condomínio, eu atendia meia dúzia de mulheres naquele condomínio. Eu disse, cara, se naquele condomínio deu certo, eu vou investir. Na época, o Instagram não era o que é hoje. Eu fiz uma conta no Facebook, contratei uma agência para fazer a minha imagem, né? Branding. Isso, exatamente. E avisei para as minhas clientes, estou saindo do salão e eu vou atender só na tua casa. Tipo, quer, não quer paciência. Eu sabia que eu ia perder algumas, outras iam ficar, outras eu iria ganhar, mas era meio que um tiro no escuro. Não me arrependi, eu ainda estou nessa, atendo hoje, só indo na casa da pessoa, então, um atendimento de cabelo, corte, mecha, tudo exclusivo. Só que o que aconteceu? O que as minhas clientes falam hoje? Porque eu tenho clientes de 20 anos que fazem cabelo comigo. A avó, a filha, a neta. Larissa, nunca é só um cabelo. Porque agora eu não estou vendo a Xuxa na Caras e falando da vida da Débora Seco. Não desmerecendo isso, mas é que o ritmo do salão é esse. Vai lá, uma fofoquinha aqui, encontra outra ali, um kkk. Tem mulheres que gostam desse kkk. Mas quem está comigo hoje, num atendimento, seja de cabelo, seja na minha mentoria, ela vai ter uma outra conversa, uma conversa muito mais profunda. Então, quando eu faço cabelo, nunca é só cabelo. Então, eu comecei a me desenvolver e ali eu percebi que o meu casamento ele não ia muito longe. Por quê? Porque nós tínhamos valores diferentes, que é o teu caso com a tua ex. Eu olhava para a vida de um jeito, ele olhava para a vida de outro. Tá tudo bem. E tá tudo bem. Só que olha a energia que tu gasta quando esses valores não são iguais. Porque, por exemplo, eu tenho o valor família muito alto. É importante para mim a família. E eu não estou dizendo que o pai dos meus filhos não ame meus filhos, não ame os filhos dele e nem valorize a família. Eu só estou dizendo que é diferente. Então, como eu tenho esse valor família muito alto, eu espero que ele atenda o meu valor na mesma intensidade que eu dou para ele. Só que ele não vai atender. É como se ele nadasse, por mais que ele se esforçasse, porque esse valor não é dele. Ele vai morrer na beira da praia. Na verdade, o lance é que é sobre ti, né? É sobre a expectativa que tu cria, não sobre ele. Exatamente. Então, tu pode ter uma cacetada de amor para dar, só que em algum momento da vida isso não vai sustentar. Não existe um amor em uma cabana. Existe um amor, tem que ter sim um amor, tem que ter um monte de coisa. Mas aquela coisa de os opostos se atraem é outra balela. A gente tem que ter alguém que esteja olhando na mesma direção. Que busca coisas pelo menos parecidas. E é muito louco, né? Que tu tá falando agora. A gente tá aqui num podcast, que nem eu falei, de empreendedorismo e tudo mais. Daí tu tá falando uns negócios, eu tô lembrando da palestra que eu dei agora recente. Que vou repetir agora dia 5 de setembro, o workshop, na verdade. Que eu comecei falando assim, cara, vou contar uma coisa pessoal pra vocês. E daí eu falei o seguinte, eu falei, cara, quando eu era novo... Mas tu continua. Quando eu era... Não, mas bem jovenzinho em colégio, assim, e tal. Eu tinha um negócio muito que eu sou um cara... É muito fácil gostar de mim. Eu, quando falo isso, as pessoas acham até que eu tô meio arrogante. Mas não é, que eu sou um cara legal mesmo. E isso também, lá do meu método, que é o SGI, tu falou o teu método ali, que é o Seja Genuinamente Intencional, é de mim. Eu sou um cara querido já, mas também hoje eu entendi que toda relação ela tem algum interesse. A gente tá aqui por interesses mútuos, entendeu? Mas tudo bem.
tudo tem interesse e tá tudo bem, é normal, as pessoas ficam, interesse, é pessoa interesse. Não, é um interesse genuíno, é diferente, porque é pra agregar pra ambos, né? Quando tu vem aqui, tu tá agregando conteúdo pra minha audiência e tu tá tendo uma exposição. Exato. Né? Então, Todos todo ganham. mundo ganha. Mas daí tá, beleza. Daí eu falei, cara, é um cara legal e tal. E daí acontecia sempre das gurias, daí eu gostava das gurias, Eu amigo. ouvi isso. Amigo. Aí eu bem assim, barbaridade, né, cara? Daí eu, prefere ficar com um inimigo. Na época eu me culpava, ficava bravo, ficava louco, chorava, porque eu era cara... Eu ouvi isso, onde é que tá no teu Instagram também, não tá? Não sei, não. Mas Eu falei na isso. palestra, não falei na palestra Não, tô só, a louca. princípio, porque eu falei, tava num momento mais íntimo, ali só 30 pessoas, daí era mais tranquilo. E daí, o que acontece? Aí eu falei, cara, hoje, na fase adulta, tá a mesma coisa. Continua me tirando pra amigo, mas o que mudou? É a minha expectativa. Antes eu ficava, por que ela não me quer? Chorava, me sentia culpado, porque, então tem que ser ruim. Daí até eu era mais duro no início das relações, quando eu me relacionava com alguém. Eu não era exatamente como eu sou. E hoje não, hoje eu entendi, e é muito simples, muito lógico pra mim. Hoje eu digo, cara, eu é que não quero me relacionar com alguém que não dá valor porque eu tenho de melhor. Então, assim, se ela não tá feliz, ou se isso que eu tenho pra entregar pra ela ela só vê com amizade, tá tudo certo, é uma questão dela. Às vezes tem mulher, não, eu vou dizer mulher porque é a relação Sim, oposta à minha. Mas assim, na relação, tem mulher que às vezes vai ter outro trauma, e eu tô percebendo isso bastante, da gente conversar com mulheres machucadas, pessoas machucadas, né? Mas tô falando mulher porque a gente tá falando relação. De tipo assim, cara, o outro cara tratou mal e ela carrega os traumas disso pro próximo. E uma coisa é que tu falou, a gente pegar tudo isso e entender que isso foi um processo de aprendizado e que isso vai te deixar melhor. Só que tem gente que fica preso nessas mágoas. Então, se cada relacionamento novo eu for tratar com os traumas que eu tive no passado, eu nunca vou conseguir ser feliz e nunca vou encontrar ninguém. Então, hoje, por exemplo, eu já tô há 5 anos depois que eu me separei. E hoje eu entendi, cara. Eu falei, cara, eu sou muito chato. Mas eu acho que não é questão de ser chato. Não, mas é modo de eu até, Sim. sei lá. E daí eu digo, cara, só que hoje, se não fizer sentido pra mim, eu não quero, entendeu? Porque, tipo assim, gente, só pra tu te relacionar, tem uma coisinha ali, vai ter sempre, mas assim, pra ter uma relação, pra estar do meu lado, tem que estar querendo evoluir, tem que estar querendo crescer, tem que estar querendo buscar conhecimento, network, sabendo de gente, tem que ser alguém que te incentive nas coisas. A pior coisa é tu falar um negócio, tá empolgado num projeto teu da tua mentoria lá e a pessoa diz, será que alguém vai comprar isso aí? Será que não sei o quê? A pessoa que tá do teu lado não acredita em ti, né? Isso é o mais comum, né? Normalmente são essas que não acreditam mesmo. Então, por isso que eu quis falar ali, que é sobre a gente, assim, pelo menos é o meu entendimento. Tá, mas Vegas, olha só, tudo isso tá trazendo, eu acho ótimo. Por quê? Porque isso aí é autoconhecimento na veia. Quando a gente tá nesse processo, porque eu também tô nesse processo seletivo, e tu acaba sendo seletivo não só nas tuas relações amorosas. Tu acaba sendo seletivo nos trabalhos que tu vai fazer, nas parcerias que tu vai ter, nas amizades que tu tem. E, gente, eu não estou dizendo aqui que a gente vai se desfazer dos amigos que, neste momento, parece que não nos servem mais. Mas vazem, Adri. Mas, assim, tu não vai depositar toda essa energia. Tu tá vendo onde é que tu vai jogar a tua energia. Em coisas que te fazem bem. Eu não estou dizendo assim coisas lucrativas. Eu estou dizendo em coisas que energeticamente te faz bem, que te deixam leve, que te nutre, que te dão grana também, que façam de alguma forma tu crescer. E isso é autoconhecimento. A gente só consegue entrar nessa viagem da seleção se tu olha para ti e diz, poxa, eu sou assim, assim, assado, ou melhor, sou ou não, eu estou, né? Eu estou assim, nesse momento eu estou preferindo essas coisas. E aí, automaticamente, as pessoas que vão passando pela tua vida, tu vai dizendo com facilidade, não, eu não consigo ficar nesse casamento ou nesse relacionamento. Poxa, eu sou uma pessoa interessante, eu sou intensa, eu tenho tanta coisa para entregar, eu não quero um cara que não me dê atenção. E aí tu não fica mais esmolando a atenção de todas as formas. A gente não fica se quebrando ou se cortando para caber nos lugares, sabe? E daí acontece isso aqui, eu vou te mostrar agora aqui, ó. A gente se apoia.
Olha que bacana. A gente se apoia, mulheres que fazem. Aí a minha página aí, ó. Que legal, hein? Minha e das gurias. Ó, não sei se vai dar pra ver aqui na câmera, mas postaram um stories lá agora. Estão nos assistindo, prestigiando o podcast aí, se apoiando. Eu fiquei de mandar um beijo, Dani Palermo. Te amo. Minha sócia da página, Dani, Débora e Lari. Um beijo, gurias. A gente tá bolando muita coisa junto. A gente tem um evento agora, dia 26 de agosto, de empreendedorismo feminino. Show. Anotem na agenda, vai ser um sábado. Bate-papo, assuntos relevantes, autoconhecimento. Gente, você é essência ou é fake no seu negócio? Vai ser muita coisa bacana, dia 26. Me chama lá no Instagram, Larissa Bruck, ou já vai direto no @Mulheres que Fazem Poa, nos chama no direct e a gente coloca vocês aí no nosso grupo de WhatsApp. Show de bola. E assim, galera, ó, que provavelmente a Larissa vai estar lá no Método TCGI, vocês aí, gurias que Provavelmente postaram. não, já estou. Então, ó, melhor ainda. E assim, ó, uma coisa que eu tô percebendo aqui na Larissa, já a gente se conheceu há pouco tempo, mas eu sinto que eu tô atraindo isso, a gente atrai o que a gente é, né? Exato. E o que a gente está, enfim. Mas é o lance da verdade, assim, sabe? Eu tô me conectando com pessoas genuinamente, mas pessoas de verdade, sabe? Porque eu sou um cara que eu não gosto de... Eu percebo que, principalmente quando eu agora me entendi como especialista em network, agora é o meu posicionamento, além do podcast empreendedor, mas a minha fala de entrega, o meu conteúdo, Fernando, porque aqui o foco é o convidado, por mais que eu fale bastante, e até uma das coisas que eu falo do network, sabe por que eu dou respostas longas? Porque eu te escuto, né? Então imagina tu contar com tuas coisas com tesão aqui, e daí eu chego, pois é, tal, daí aí tu vai olhar assim, pô, o cara tá cagando pra mim, tipo, eu vim aqui pra contar minha história, o cara quer entendeu? Só quer o corte ali, o like, entendeu? E não é isso. Então, por isso que eu costumo dar respostas longas, porque pra tu entender, ó, tô te ouvindo, tô prestando atenção. Até porque tem a questão do trabalho, que às vezes aqui a gente tem que estar mexendo no celular também quando tu fala. Eu sempre digo, não é que eu não tô prestando atenção em ti, que tem que olhar se tem gente ali pra prestar atenção neles. Olha, venham fazer um podcast com esse cara, que assim, ó, eu tô me Multitask. sentindo em casa, ó, só faltou vir de pantufa. Bah, pantufinha, boa, hein? Chinelinho de dedo. E daí isso, sabe? As pessoas estão se ouvindo pouco. Então, quando a gente ouve, a gente consegue entender as verdades da pessoa, entende? Pois é, mas o inicial é a gente se ouvir. Eu bato muito nessa tecla do autoconhecimento. E aí, entrando nesse assunto de que tu tá te conectando com pessoas que são de verdade, isso é muito energético, né? Eu trabalho com terapias integrativas, inclusive, gente, eu sou multi. Eu vou para onde me chama. Só que é engraçado porque todos os caminhos que eu escolhi, né, que é o cabelo, a mentoria, se tu visitar o meu Instagram, tu vai ver que o meu Instagram eu entrego autoconfiança, é motivacional, é a mentoria, é para te ficar bem. Falo sobre virada de página. Terminou uma relação, terminou um casamento, ninguém morre. A gente se olha, se refaz, passa o caos, pega essa força, entra no autoconhecimento e começa a criar coisas fantásticas. E se conhecer é importante. E nós somos todos, como eu estava falando, nós somos todos energia. A gente não enxerga, mas a gente se conecta. E eu converso comigo o dia inteiro. Eu converso com o universo. O universo é próspero e é abundante. Todas as possibilidades, elas estão aqui pra gente. Só que se eu acordar todo dia de manhã, Vegas, e dizer assim, ó, puta que pariu, vai começar tudo de novo. É segunda-feira, ou sei eu vou ter que falar com um cara chato, eu já entro no modo trauma, drama e reclamação. O que tu acha que essa assinatura energética, porque eu sou uma vibração, tudo é vibração, aqui só tá tudo girando muito mais rápido para que isso aqui seja concreto, para essa mesa ser concreta. Mas eu sou uma energia, a mesa é uma energia, a caneca é uma energia, tu é uma energia. Então, quando eu tenho um sentimento, quando eu tenho um pensamento gera uma emoção gera um comportamento te gera um resultado. Só que isso energeticamente eu estou emanando. Quando eu acordo no ranço, eu já estou dizendo para o universo, ranço, 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 dificuldade. O que ele vai me conectar? Com pessoas, situações e realidades que comprovem exatamente isso que eu estou vibrando. E aí é nessa manhã, meu velho, que tu tá pronto para sair, tu derrama o teu café em cima da tua roupa. E aí tu fala, puta que pariu,
Vou me atrasar mais um pouco. Vai lá, muda, sai com o teu carro, deixa a porta do carro numa pilastra da garagem, e aí tu acaba o teu dia com vários tipos e níveis de incomodação e tu não entendeu por que teu dia foi tão merda. Agora, se tu tá conectado com a tua essência, com quem tu é, tu te conhece, tu tem um propósito, tu trabalha com aquilo que tu gosta, mas se tu não trabalha com aquilo que tu gosta, tu sabe o que tu gosta, tá correndo atrás, e tu tá perguntando assim, ó, pra ti todos os dias, que foi a pergunta que eu fiz hoje de manhã. Universo, quem são as pessoas que eu vou me conectar e que vai gerar todas as possibilidades na minha vida? Ou seja, eu estou aqui, ó, puxando do universo pessoas que fazem real sentido para mim. Pessoas que vão agregar, que vão ser contribuição. Só que para isso, a gente não pode estar no modo automático. Tu não pode estar a lá Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Não, tu está em constante orar e vigiar, e que é o que eu falo, a gente está em constante. O que eu estou pensando? Eu estou resmungando. Até hoje eu não estou com a minha pulseira. Mas eu sempre falo para as minhas mentoradas, eu tenho uma pulseirinha preta, que eu puxo a pulseira quando eu reclamo. Porque a reclamação, eu estou provavelmente 100% de chance de estar reclamando de algo que eu não controlo. E o que eu não controlo não tem que estar nem passando pela minha cabeça. Exatamente. Eu estou assistindo, estou fazendo aquelas partes antes dos caras vender o curso, as aulas gratuitas, aquela, de marketing digital, que até eu não tô conseguindo fazer nunca nos horários, porque é sempre esse horário, tipo 8 da noite, tá? Ou eu tô fazendo live, tô fazendo alguma coisa. Mas depois eles liberam e eu assisto mais tarde, ou de manhã, no outro dia, enfim. E ele falou um negócio muito foda, que ele falou, cara, o que tu vai escolher? Que vai ser mais um dia ou vai ser o dia 1? Todo dia tem que ser o teu dia 1. Dia 1 da tua vida, o primeiro dia, o melhor dia de tu fazer acontecer. E eu acredito muito nisso que tu falou, é frequência, né, cara? Eu vejo que as pessoas estão vibrando numa frequência. E esses dias eu falei, cara, tem uma amiga aí que eu percebo assim, cara, tu fala uma coisa negativa, tá falando de network, todo mundo, maravilhoso. Mas eu fiz com fulano e fulano não sei o quê. Aí já vem, pois é, eu também não sei o quê. Pra pegar a frequência negativa é muito fácil. Então assim, ó, te liga, não cai nessa. Tu tem que vibrar. O lance é assim, ó, se tu toma... Se tu toma um vai na venda... Toma. Se tu toma um vai na Quem venda, nunca? a pessoa, sei lá, te traiu. O que tu vai fazer no próximo? Aí tu vai virar um traidor? Se tu não gostou de ser traído, cara, tu não tem que fazer a mesma coisa, entende? Não te iguala a energias de coisas que não são boas pra ti. Então, assim, quem tá nessa vibe negativa, eu sempre digo, cara, sei lá, eu pego o Uber, o cara reclamando de Uber, eu digo, mas se não é o Uber, quanto a gente tava desempregado? Se tu começar a prestar atenção no que tu pensa, no que tu fala, pelo menos em ti, e te começar a melhorar nisso aí, tu vai ver que tu não tem mais ouvido para esse ranço. E esse é um exemplo clássico. A gente entra no Uber e tu pode saber, se tem sol, tá quente hoje, né? Ou seja, a pessoa reclama. Se tá chovendo, é porque tá chovendo. Cara, deixa ser o que tem que ser. Não dá para dar força para aquilo que a gente não controla. Tu não vai para lugar nenhum. A única pessoa que eu posso controlar é o que eu penso, o que eu faço. Ponto. E se o dia tá ruim, tu tem duas opções. Tá ruim fazer exercício, né? Eu faço exercício todos os dias. Tá ruim fazer exercício, tem dias que eu não quero, mas eu vou lá e faço. Porque para mim vai ser pior eu não fazer. Então qual é o teu menos ruim aí? Vai pro menos ruim, é fazer. Porque toda a tua escolha, ela vai gerar um resultado lá na frente. E hoje a gente quer imediatismo para tudo. Pois então. Sabe? Tem processos que vai levar um tempo para ele acontecer. Agora, se tu tá alavancado, tá focadíssimo no teu podcast, e tu sente dentro de ti, que eu tenho certeza que tu sente, que é isso que tu veio fazer, conectar, chamar as pessoas, trabalhar com a comunicação, assim como eu sinto que o que eu faço dentro da minha página faz total sentido para mim, né? Ou com o meu cabelo, ou o que eu faço lá no Mulheres que Fazem Poa faz total sentido para mim. Gente, leve o tempo que levar. Quando a coisa explodir, ela vai explodir. Porque está alinhado comigo, com quem eu vim fazer. E para eu saber disso, eu tenho que buscar autoconhecimento. Eu acredito muito nisso. E
penso isso, é muito louco, eu penso isso desde de piar, assim. Eu sempre tive um negócio pra mim mesmo na realidade que eu tava, eu sempre pensei assim, cara, vai demorar, pode ser que demore e tal, mas eu penso assim, quando eu for foda, eu vou ser muito foda, tipo assim, sempre tem aquela época que tu dá uma comparada, não adianta, a gente se compara com o cara que já se formou e tu não, que o cara que tem faculdade, o cara que tem carro, o cara que não sei o que, o cara que não sei o que, e tu não tem ainda. Só que daí eu comecei a ver assim, eu falei, cara, só que quando tu entende que tu tá fazendo um negócio que é teu propósito real, não é onde tu tá agora, porque se tu vai pegar o mindset desses caras bilionários, esses caras mais que estão mais alavancados, que ele... Cara, os caras pode tirar toda a receita dos caras, vai dar 1 ano, 2 anos, eles vão voltar a ficar rico e quem é pobre vai voltar a ficar pobre. Por quê? Existe uma mentalidade, existe uma pirâmide chamada pirâmide do sucesso, ser, fazer e ter. Quando tu sabe quem tu é, que é a mentalidade desses caras, tu faz o que precisa ser feito e tu tem. E aí tu quebra, tira teu dinheiro. Tu sabe quem tu é, então tu tá com as tuas potencialidades, com as tuas capacidades, tu tá com tudo na mão, tu vai lá e faz de novo e tem. Relacionamento é a mesma coisa. Perdeu, constrói de novo. Perdeu, constrói de novo. Mas tudo está embasado no ser. Quem tu é e o quanto tu te conhece. Sabe? E o que acontece? Muitas, por exemplo, eu falo aqui das mentoradas, né? Muitas gurias que me procuram, que se separam, elas entram em comportamentos disfuncionais depois do casamento, porque elas não estão olhando para este ser. Elas não param para se conhecer. Então, o que elas fazem? Elas fazem tipo, superei. Vai pra festa. Nada contra, gente. Adoro uma festa. Não, adoro uma bebidinha. Que fazem para mostrar para os outros que estão bem. Exatamente. Então, o que acontece? Tu vai pra festa, vai pra noitada, aposta, já tô com outro gatinho. Ó, superei. Tu tá mostrando pro cara, tá mostrando pra toda a sociedade e te enganando que tu já superou. Só que o que vai acontecer? Tu não olhou pra ti. Existe um padrão de repetição. Tu vai só trocar o boneco, minha linda. O jogo continua o mesmo. O tabuleiro tá igual, tu vai te dar conta lá na frente. Então, essa parada e essa autoanálise é muito importante em qualquer situação. Tu na perda da tua mãe, a gente quando termina uma sociedade, a gente quando termina uma parceria com alguém afetiva, ou enfim, a gente tem que parar e se reconectar. É uma coisa que eu vou dizer agora, corroborando o que você está dizendo. Cara, vocês vão ter muitos ex. Eu tô criando o hábito agora de ter ex-amigos. Pô, que eu falo, meu ex-amigo lá, porque o que acontece, cara? Não é só o lance de, eu tô crescendo, não sei. Não é nem isso. É o lance de tu perceber que as pessoas têm propósitos diferentes e tu começar a falar, cara, hoje eu tô assim, cara, não faz sentido, não quero. Tem gente que diz, mas tu deveria ser mais político. Não quero. Pronto. E é uma escolha. E o que tu tá falando é muito, muito massa e faz muito sentido. Tu vai ver, tu vai pirar no meu conteúdo. Tu vai curtir a palestra, que tem tudo a ver com o que tu tá falando. Beleza, já tô gostando. Eu cheguei lá, no outro que eu fiz, daí eu fui com uma calça jeans rasgada e camiseta. Aí comecei a falar ali e tal, tudo mais. Eu falei pra eles, cara, gerou um desconforto em vocês aí de... Né? Porque a questão da autoridade, tu não tá todo engravatado, tal, não sei o que. Podem ser sinceros, né? Todo mundo... né? E daí eu digo, cara, mas é isso, vocês estão sendo enganados o tempo inteiro, porque tem gente que faz um evento, que bota um monte de música, um monte de luz, vai arrumadinho e não entrega nada. Não entrega nada. Então, assim, cara, aqui é pra ser um negócio de verdade. Né? Então, assim, eu não preciso... E eu ainda digo, eu acho importante, tá? Tanto que daí lá no evento lá não tava arrumadinho, lá na sexta. Tava todo enfeitado. Tava na estica. E daí o que acontece? É importante, não descarto isso, porque a primeira impressão é que fica, tu quer fechar negócio e tudo mais. Só que aí é um outro lance que eu falei lá. Tu acaba, quando tu quer passar uma imagem de algo que tu não é e de mostrar coisas que tu não tá tem... na tua essência. Não, e não é nem só isso, ó. Olha que eu vou te trazer, olha que massa aqui. Tu atrai pessoas que querem algo que tu não tem. Que daí tu mostra, tá bem vestido, com não sei o que, o cara acha que tu é cheio da grana e tu não é. E porque tu quer mostrar pra ele, daí só que vai chegar uma hora que não vai, daí tu vai ter que ir no almoço, tu vai ter que ir num almoço de R$100 e tu não vai ter pra ir, tu acha que o cara não vai entender. Aí tu vai chegar de Uber, não vai chegar de carro, o cara vai ficar olhando. Então, contraditório, assim, né? Incongruente. Então assim, cara, quando tu chega lá, o cara chega lá e me vê como eu tô, ele fica pelo que eu sou. Então...
Porque é o teu importante ser- isso, é legal se posicionar, eu acho legal, esse dia se vende muito esse posicionamento de imagem, e eu concordo que é importante, inclusive, que nem eu falei, vai me ver em várias É que versões. não sustenta, né, Viegas? Essa imagem, Não só sustenta. esse ter, ele Só não isso. sustenta. E eu digo, isso aqui só aconteceu no podcast, com 34 anos, agora eu tô com 35, que eu falei, cara, aqui eu posso ser 100% eu. Então, às vezes aqui eu venho de camisa, às vezes eu venho de sapato, às vezes eu venho de qualquer jeito. Porque aqui eu tenho certeza que eu tô no meu território, entendeu? Então, assim, quando eu entendi que, assim, cara, eu sou muito foda. Nada mais para, sabe? Nada mais para. Mas tu tá confortável em ti, né? Tu tá confortável Confiante. em ti. Feliz. Posturado e calmo, confiante. Tu sabe que o meu Instagram, eu falo muito. Eu tenho vídeos que eu me arrumo e falo, porque eu acho que a imagem também é importante. total. Mas eu faço muito stories, loucos, cabelada, fazendo exercício, de moletom. Porque essa sou eu. Eu sou assim. Tu vai me encontrar na rua também, de chinelo de dedo, de tênis furado no dedão, que eu tenho um tênis furado no dedão. Vai me enxergar num evento mais arrumada. Eu sou essa pessoa. E essa uma pessoa. coisa só, né? Não. Sabe? E quanto mais tu te distancia desse ser, mais falciane tu fica. Te conecta com as falciane, né? Uma hora a casa cai. E. Tu falou dos S, só pra eu pegar Do quê? um dos conteúdos lá que tu falou do cera. Um dos conteúdos também lá é o pilar que eu coloquei do SGI, são os 4 S, ó. Seja genuíno, seja de verdade, seja intencional. Então tudo tem a ver sobre o ser, tu falou antes ali, só O queria ser. fechar. A gente tem que trabalhar o ser da gente. Deixa eu ver E se a tem tá gente muito falando distraído. aqui que eu fui pro Instagram e saí. Agora nem sei se a galera tá falando no chat. Mas o pessoal, as gurias do Instagram, elas disseram que daqui a pouco é elas aí. Ah, então, tal, mas elas querem. querem vir no Tem que arranjar uma podcast. data para mulheres. Vamos dar um jeito. Arranjar uma data a pra gente mulheres. resolve tudo aqui. Mas sabe o que eu queria falar que acho que é bem importante assim para essa mulherada, até os homens, eu comecei a fazer a mentoria para as mulheres, mas tem muitos homens que me chamam no direct. Também com a mesma dor, sabe? Também levou o seu vai na venda. Teve uma ocasião que mandou uma mensagem dizendo que ele deu tudo para ela. Mas ele, né, carro, casa, agora ele estava com a mão na frente e atrás porque não tinha mais nada. E ela tinha deixado. Eu me separei, levei a TV e o Play. Mas ele estava muito magoado, né? Mas é aquilo que a gente fala. Ele também concordou, né? Provavelmente ela não botou uma arma na cabeça dele para que ele entregasse. Então, quando eu comecei a falar mais sobre a mentoria, homens também me procuraram, então eu também atendo, eu faço mentoria online, individual, em grupo, enfim. Também tenho no Hotmart aulas gravadas, quem quiser acessar também é outro valor. Tem muito produto. Tem produto. Mas o que eu queria dizer é que lá atrás, quando eu me divorciei, eu queria dar esse recado para quem acha que essa sofrência vai durar a vida inteira. Eu não vou vir aqui com chave, com palavras e nem frases de para-choque de caminhão, né, dizendo que a vida vai melhorar. Mas ela vai, gente. É que a gente não tem, nesse momento que a gente está tomado de dor, a gente não tem essa visão de futuro. É óbvio que a vida não vai melhorar se estiver sentado com a tua bunda gorda no sofá da tua casa, tá? Precisa ação, precisa movimento. Eu não consigo te ajudar se tu não está disposta a ser ajudada, né? A gente tem que querer num primeiro momento. Só que assim, ó, o meu casamento acabou. Eu fui feliz, eu não queria terminar, não queria. Mas também eu jamais, lá na minha sofrência, imaginei que hoje, aos meus 50 anos, eu ia estar aqui num podcast com uma página de empreendedorismo feminino com mais de 4 mil mulheres seguindo, tá? Deve ter umas 700 mulheres hoje dentro da página. Eu jamais imaginei que eu ia ter uma mentoria para mulheres divorciadas, que eu fosse trabalhar com terapias alternativas e integrativas e que eu ia atender meu cabelo em casa, no conforto da tua casa, tu esperando ali o cara para consertar a máquina de lavar e eu fazendo o teu cabelo. Então, se tu acha assim que o mundo está perdido, que esse cara vai embora ou a mulher vai embora e tu tá uma derrotada, querido e minha querida, olhem-se no espelho e olhem para a potência que vocês são. Sabe? O sol está brilhando lá fora, talvez a tua janela esteja nesse momento fechada,
mas eu te convido para levantar da cama e abrir uma fresta e dar a oportunidade desse sol entrar, porque muitas coisas legais podem acontecer depois de um término. Show, massa demais. Deixa eu colocar aqui, ó. A Didi, perigosa, tá na área. Didi é boa demais. Verdade, eu agradeço inclusive o que deu errado na minha vida, é isso aí. Isso me tornou mais forte. Ó, o Juliano Dias também tá sempre aí, cara. Juliano é fera demais. Os dispostos se atraem. Adoro essa frase. Os dispostos se atraem. Bom demais. O caminhar juntos na mesma direção, exatamente. É libertador quando a gente descobre essa autoestima. A gente se dar prioridade não é egoísmo. Claro que não, é isso aí. E eu tinha visto a tua calça rasgada, adorei o network. Valeu, Didi. Não, olha, foi a ideia ser disruptivo. Tá, mas agora tu me fala, se naquele tu foi com calça rasgada, tu vai como no próximo? Não posso contar, né? Daí perde a graça, mas já tem o já plano. Tá pronto? Já tá pronto, já. Vai ser diferente também. Vai ser diferente da primeira vez, porque talvez repitam algumas pessoas, né? Porque tem gente que gosta. E eu disse, cara, vai ser a mesma palestra, mas é o mesmo conteúdo, coisa, mas não né? é a mesma coisa, porque nessa eu já coloquei mais pessoas, né? Porque o que eu faço lá, além da parte do conteúdo ali, eu pego assim, por exemplo, eu te conheci no evento, hoje tu tá no podcast e tudo mais. Então todo mundo que tá lá, que vai estar nos cards, lá nos slides, algumas pessoas, eu coloco essa pessoa aqui, como que eu me conectei, como que eu fiz pra fazer o network com ela. Uhum. E daí eu dou um passo a passo de coisas ali que eu fiz, pra mostrar na prática, né? Porque eu vejo que os eventos de network só basicamente dizem, se conectem aí e tal. Troquem contatos e era isso. Pois é interessante isso que tu tá falando, porque a gente começou a página do Mulheres, eu quero deixar isso, acho que é importante falar, a gente começou na época da pandemia, mas todas as meninas que estão na página junto comigo, elas têm a mesma formação que eu, a gente se conheceu, todo mundo se conheceu num momento fudido de dor. Todo mundo estava buscando autoconhecimento, resgate interno, enfim, acessar a potência. E nós fomos nos qualificando juntas, né, deixando a dor para trás. E a gente lá na época, antes da pandemia, tinha vontade de fazer isso. Criar um grupo, fazer eventos presenciais. E aí veio quem? A pandemia. A pandemia, de certa forma, ferrou o nosso projeto. Mas a gente driblou a pandemia criando uma página onde as mulheres colocavam o perfil delas ali. Então, uma página linda, onde a gente faz o post da mulherada e ela tá lá fazendo... É como se fosse um classificados virtual. Show. Tá lá a foto dela. Olá, eu sou Larissa Bruck, sou mentora, enfim, sou cabeleireira, meu WhatsApp, meu Instagram, todo mundo... E a minha biografia. Então, tu vai lá acessar a profissional que tu quer dentro do feed, né? Criou-se a página para dar voz e visibilidade para essa mulher que estava intocada em casa, que não podia sair, que precisava de grana. E a coisa cresceu. Gente, sem custo algum. Nós só sentamos, fizemos live, pararará, só com desejo de fazer o presencial. Faltava o presencial. E aí a gente começou a fazer o presencial esse ano. Nós fizemos um no mês de junho ou julho, agora estou meio perdida, que foi um sucesso, onde também tem um momento networking. Claro que tem, porque isso é essencial. Só que não pode ser só isso. Tu não está juntando as pessoas para conversar. A ideia é juntar as pessoas, trazer conteúdo. Normalmente a gente faz alguma ferramenta e entrega alguma coisa prática, porque a gente precisa que essa mulher que está ali, que existe vários graus ali no empreender. Tem gente que não sabe te marcar no Instagram. Tem gente que não sabe o básico. Tem gente que não sabe níveis de comunicação. Tem gente que não sabe pegar o QR Code do WhatsApp para trocar. Exatamente. Sabe? Então, ali tu fala o beabá, olha, tu quer te comunicar com alguém, só palavra escrita é 7%. Se tu falar, é 38% da tua comunicação. Então, falando com alguém, eu vou comunicar muito bem, 45% da minha comunicação vai ser assertiva. Se eu estiver junto contigo, eu tenho ainda os 55%, que é o meu corpinho falando contigo. Porque não adianta eu falar contigo assim. Exatamente. Então, as meninas que foram ao nosso primeiro evento já nos trouxeram um feedback. Cara, eu não mandava áudio para minha cliente. Eu mandei áudio para minha cliente e eu fechei negócio. Só dessa pequena informação. Não, e é muito louco, né? Porque, assim, é isso que eu queria dizer.
do teu trabalho, tá? Talvez fique até meio estranho pra ti, mas acho que tu vai entender. Manda. Talvez fique meio estranho, mas tu vai entender, não, bom. É que também com esse cara do curso lá, ele falou essa frase, é meio estranha assim, mas tem muito sentido pra mim. Que ele falou, cara, tu não precisa ser o melhor em nada, tu não precisa ser a maior conhecedora do mundo em divórcio e saber tudo, tu tem a tua experiência. Tu só precisa encontrar pessoas que saibam menos que tu, ou que sejam piores Mas que tem tu. público pra todo mundo. Então, é esse o lance. Tu fica sempre te enrolando aí pra começar a fazer alguma coisa. Cara, o que tu sabe, isso eu falei lá no workshop, tu é único, você é uma pessoa única. O que tu sabe, o que tu aprendeu, ninguém viveu. Ninguém é o Viegas, ninguém vai ser o Viegas. Por isso que eu sou tão confiante nesse podcast aqui. Ninguém vai ter o Fala Cansado, ninguém vai ser o Viegas. Né? Tem outros podcasts de empreendedorismo, mas cada um com a sua essência. Então entende isso. Quando eu entendo que tudo que eu faço é único, eu não me despinho, eu não me comparo com ninguém, eu não fico preocupado com nada, eu só sou eu. Então só seja e faça, né? Principalmente fazer. Todo empreendedor que vem aqui fala a mesma coisa, tá sempre resumido na ação, né? Porque sem ação não tem nada. Tem gente com obesidade de conhecimento que compra um monte de curso, assiste um monte de mentoria e não coloca nada em prática. E aí eu quero complementar isso que tu falou, o que a gente começou a perceber lá no início da página, a disputa das mulheres. Que pena que existe uma rivalidade que não precisa existir, porque é exatamente isso que tu falou. Eu dou curso de barras de axis, né, que é uma terapia integrativa, só para trazer um exemplo aqui para vocês. A apostila desse curso é exatamente a mesma para todas as facilitadoras. A diferença é como eu vou passar essa informação. Então, não existe ninguém igual a mim, realmente. Eu faço do meu jeito. Aí tu dá um pontapé no Instagram, começa a pesquisar sobre barras de axis, pipoca 50 mil pessoas passando na tua frente oferecendo o mesmo curso, com o mesmo material, exatamente com o mesmo valor e a mesma forma de pagamento. Por que ela me escolhe? Ou por que ela escolhe a Mariazinha? Porque ela se conectou. É o jeito. Então, não tem, faça, como tu disse, faça. Não adianta tu agregar conhecimento e não botar esse conhecimento para fora, tem que passar esse conhecimento adiante, porque senão tu nem guarda para ti. É um conhecimento que tu não fica. Se tu pega esse conhecimento e retém e não passa adiante, daqui a pouco tu esquece. Total. Não, e entende uma coisa, tá? Quem não gostar, não é o teu público. Só isso. Pronto, final. Porque, tipo assim, às vezes tem perguntas, mas como é que eu faço pra vender se a pessoa não quer pagar tanto? Não, vende pra ela, vende pra quem quer pagar esse tanto. Então, assim, para de jogar a expectativa no outro, assume a responsabilidade dos teus BO aí, vai fazer teu negócio e era isso. Cara, aqui ó, a Didi falou também aqui, ó, estou adorando esse podcast, estão de parabéns, muito conteúdo obrigada, para agregar. Didi, obrigada. Muito gente boa. E assim, ó, o que eu quero te dizer? O que eu percebo, tá? Que é um conteúdo que tu tá em busca do autoconhecimento e real, assim, ó, ninguém é uma pessoa só. Né? Lá no workshop lá eu fiz a galera cantar. Eu tive uma banda, já eu não canto nada. E a letra, mas eu escrevo, eu gosto de escrever. Mas o que acontece? A gente tem várias facetas. Quando eu era do colégio, eu jogava vôlei, eu jogava futebol, eu tive banda, até handball, eu joguei, fiz um monte de coisa. Andava de skate. Então, assim, e na vida a gente é assim, a gente vai crescendo, às vezes a gente fica sendo empunhado que a gente tem que ser assim ou assado. Engessadinho. Então, assim, cara, vai viver tua vida, entende que para de carregar trauma do passado, muitos dos nossos resultados não acontecem por alguma ação que a gente não fez porque a gente foi proibido lá no passado, porque alguém nos disse que era feio, porque na nossa cidade não era aceito. Enfim, cara, vai ser feliz, assim, eu acho que em resumo de tudo que a gente tá falando aí, é muito isso, assim, sabe? A gente buscar conscientemente essa felicidade e daí eu que falo de network, aqui eu digo, não só o network não é só estar nos lugares, ir em eventos, tá assistindo, tá comentando um podcast desse aqui é network, tu ir na rede social de pessoas que tu tem interesse no conteúdo e comentar é network, tá em tudo, só que tem que ser uma busca tua, tem que ser intencional, tu tem que querer isso, tem que querer buscar evolução. Porque quando tu quer isso, tu vai atrair pessoas com a mesma frequência, com a mesma energia. Então, a gente falou muito disso aqui, e eu sempre pergunto, assim, antes de acabar, né, ainda tem uns minutinhos ali, mas que quem conhece a Larissa, assim, não poderia deixar de escutar, né? Porque o que acontece? A gente sempre tem
uma marca, né? Eu acho que hoje, quando a gente vai falando, assim, quando a gente lembra de alguém, a gente lembra de determinada característica. Eu lembro que uma vez eu fiz uma dinâmica no call center que eu trabalhava, que a gente escrevia características das pessoas nas costas, ia nas tuas costas, pegava uma folha de papel. E me chamou bastante atenção que na minha quase todo mundo, tipo, falava coisas assim, tipo, confiável, sabe? Tipo, confiável era bastante usado, assim, sabe? Um cara que... E é muito que eu sou assim mesmo. Eu sou um cara que as pessoas veem, passa credibilidade, entendeu? Que, tipo assim, as pessoas confiam em mim de forma muito fácil, assim. Por isso que as pessoas vêm aqui e falam, assim, tem gente Abre seu coraçãozinho aqui. tem gente que vem aqui e fala coisa que, tipo assim, pô, nunca falei isso aqui e tal, mas... E daí se sente à vontade de falar, né? E isso é uma coisa que a gente tem. Então, quem vai lembrar da Larissa e tal... O que a Larissa tinha que falar pra essa pessoa aí que vai conhecer a Larissa? Um futuro pretendente. O cara já começa a arrumar um casamento. Uau! Mas e por que não? Que o mais é possível. A gente tá na pista aí, ó. Aí, ó. Então, depois da tempestade vem a bonança. Vem, sempre vem. Então, assim, ó, e falando disso, né? Não é aquele lance de todo chinelo velho, não. Na verdade, é toda... entender que se tu não tá com alguém, se tu não tem o negócio que tu quer, se tu não sente realizado... Isso não pode ser um motivo pra tu parar de tentar. Porque... às vezes tu dá uma borocochada, mas Normal. Só que o que a gente tá dizendo aqui? Só não consegue quem desiste. Se tu não desistir, em algum momento tu vai conseguir, cara. Eu duvido tu não conseguir uma coisa que tu tentar por muito tempo. Então, assim, eu tenho objetivos aqui com o podcast eu quero ser um dos maiores comunicadores aí na área de empreendedorismo e network. Eu quero ser referência nisso. Estou 1 ano e pouco aqui, quero ser referência no Sul e depois Brasil e depois, quem sabe, fora também. Só que para isso acontecer, cara, é muito tropeço, é muita rasteira. A gente se ferra com frequência. Se ferra com frequência, cara. É a única certeza que as coisas não vão dar certo em algum momento. Só que se tu não desistir, aí o dar certo, aí é a tua escolha. Eu vim ouvindo muito dos experts, assim, que, tipo, cara, o que faz o teu resultado é a decisão, né? Quando a gente toma a decisão, ninguém para um cara que decide, uma mulher que decide bom motivo, fazer né? alguma coisa e realmente faz, né? Não para. Então, fala um pouquinho da Larissa aí pra galera que te conheceu hoje. A gente falou bastante, acredito que trouxe bastante conteúdo. Que quem assistiu ou assistir em qualquer momento vai agregar, assim, vai dar bons cortes. Ai, tomara! E assim... Quero te agradecer já também, de antemão, já a gente não tá encerrando ainda, mas te agradecer mesmo, porque foi bem enriquecedor o papo, assim, eu gosto disso. Feliz. Eu realmente, eu tenho comigo aqui que nem eu falei, o lance de eu falar também, que não é uma entrevista, não é pergunta e responde, porque eu acho que tu vem aqui pra agregar pra mim. Eu já te chamo com esse intuito. E eu tenho que agregar pra ti. Essa noite tem que fazer sentido. Não é só fui lá e tal. Eu quero que tu saia daqui e fale, cara, foi maravilhoso, fui bem recebido. Cara, gente boa e tal, pra todo mundo gostar de mim. Eu quero a intencionalidade, pessoal. Só que o ser intencional, eu não deixo de ser eu pra ser intencional. Eu sou um cara legal mesmo. E ela vai sair falando bem, é verdade. Isso é fato. É verdade esse bilhete. E agora é verdade esse bilhete. Agora eu vou deixar tu te despedir e quero agradecer a galera que tá assistindo ainda aí também. Gente, foi um prazer enorme, tá sendo um prazer enorme. Eu não achei que eu fosse me divertir tanto. E eu acho que se alguém, como te definem, como um cara que deixa a gente à vontade, isso é fato, tu deixa a gente à vontade, eu posso dizer que eu fiz até uma pesquisa, acho que no ano passado, no meu Instagram, como é que as pessoas sentiam quando eu chegava, né? Lógico, com as minhas clientes, com quem já passou por mim, e falava muito da minha energia, que eu sou energética, que eu impulsiono, que eu tenho essa vitalidade, que eu, né? Uau! Orgástica. Orgástica! A gente nem falou do orgasmo, deu tanta conversa que nem deu tempo. Pois eu falo muito sobre uma vida orgástica, né? Orgasmo é uma delícia, né? Ter prazer é uma delícia. E a gente normalmente está colocando esse prazer só para cima da cama e a vida tem que ser orgástica. Nós precisamos buscar momentos orgásticos. E para a gente buscar momentos orgásticos é que nem para ter orgasmo, gente. Para ter orgasmo, a gente precisa saber o que nos excita, né? Onde é que tu vai tocar que te dá um orgasmo, que te faz bem, né? É um beijinho no cangote, né? É uma coisinha aqui e ali. Tu sabe o que provoca o teu orgasmo. Então, o que te provoca orgasmo de viver? Esse vigor, essa disposição, que é uma palavra que eu
adoro o quanto a gente está disposto a viver. Nem todo dia a gente está bem, tem vezes que a gente está borocochô. Hoje eu acordei assim, ó, energizadíssima. Eu fiz até uns stories falando, eu estou numa energia muito grande da alegria, sabe? Da alegria, da gratidão. E quando tu tá com isso, as coisas vão colando em ti de uma maneira que chega a te assustar. Então, assim, ó, eu desejo que cada um que está me conhecendo hoje, que vai assistir aí, vai me seguir no Instagram, enfim, vai continuar aqui comigo nos eventos das mulheres, que promovam, se possível, diariamente, um dia orgástico, uma vida orgástica, com pequenos movimentos. A gente não está pedindo aqui que a pessoa vire estrelinha, né? Ou faça algo... Gente, o orgasmo está, muitas vezes, nas coisas simples da vida. A diferença é que a gente está no piloto automático, a gente não está em busca do autoconhecimento, então a gente não sabe nem o que nos excita, o que nos dá o orgasmo, o que nos faz bem. Então, é importante ter essa conexão com a gente. No dia que tu tá borocochô, ok, acolhe. Não tá legal, tá chateado, nem todo dia tu precisa ser orgástica, né? Mas perceber o que está passando aqui, perceber o que tu está sentindo aqui, percebe, não está tão legal, acolhe, mas não fica nesse movimento, né? Eu sempre digo assim, a gente tem que ter prazo de validade para dor. Acolheu a dor, percebeu ela, sabe o que tu pode fazer para sair desse frame, dessa energia? Olha para tudo que está na tua volta, para tudo que tu tem e agradece. Talvez tu olha para o teu roupeiro, não sejam as roupas que tu gostaria de ter, mas tudo que te serve. Olha o que te serve. Tem comida, tem roupa, tem trabalho. Se tu começar a olhar com essa lente da gratidão, automaticamente a tua energia vai mudar e tu vai dar aquele respiro para ter esse dia orgástico. É exercício, é que nem ir para academia. A gente tem que exercitar a cabeça da gente, não por uma positividade tóxica, que a gente vai falar no evento do dia 26 agora de agosto. Positividade, né, essa mentalidade positiva e a mentalidade tóxica. Eu não estou falando de mentalidade tóxica, essa positividade louca, mas de tu estar constantemente observando, atento aos teus pensamentos e para onde esses pensamentos eles estão te levando. Pensamento, né? Emoção vai gerar um pensamento, aliás, pensamento vai gerar uma emoção, que vai gerar um comportamento. Onde é que isso vai te levar? Para ficar em cima da cama resmungando ou para ter uma vida orgástica, né? Vigorosa. Esse é o meu convite para viver assim mais eletrocutado. É isso aí. E falando dessa questão da vida orgástica, como é que foi a tua primeira vez? Gostou? Foi bom pra você? Foi maravilhosa, foi orgasmos múltiplos. Gente, vocês querem ter uma experiência de múltiplos orgasmos? Olha isso. Venham pra cá. Isso é muito legal mesmo. Eu fico muito feliz de sentir isso, sabe? De sentir o quanto que isso aqui faz diferença. Porque é uma experiência diferente, né? É uma experiência única. Hoje, pra mim... Eu já quero um pra mim. Hoje, olha, eu sou, que nem eu falei, a parte comercial do estúdio sou eu que faço. A gente já conversa. Opa! Que eu falei assim, ó. Quando eu comecei, vou falar isso bem rápido, que a gente já tá acabando aqui. Mas quando eu comecei, eu ia fazer, em virtude dos custos, na época, eu ia fazer uma vez por mês só. Só que daí, chamei um amigo meu lá da infância, lá de Tapes, que ele é advogado, inclusive, daí ele tinha aberto uma academia há alguns meses, e ele era gordinho na infância, eu era bem magrinho, ele era gordinho, agora tá todo bonitão, sarado lá e tal, advogado, academia e tal. Vou chamar o Vinícius e tal. E daí chamei ele, cara, daí a gente viu a verdade, assim, no olho do cara contando a história, daí cheguei na época, era outro estúdio, falei, cara, quero fazer toda semana, vamos renegociar o contrato aí, me dá um descontinho. E não parei. E tô aqui hoje, 81 episódios. Tá sendo orgástico pra ti também? Nossa, o meu prazer é a quarta-feira, né? Que delícia. É assim, é maravilhoso. Então, realmente não é porque eu tô te dando a oportunidade aqui de vir aqui gravar, porque isso também é um business pra mim, que não é verdadeiro, que não é genuíno. Eu gosto demais. Mas quando tu gosta do teu trabalho, isso é um trabalho? Não, acaba, sabe que se torna leve. E assim, só um ganchinho para o que tu tá dizendo. Hoje, as clientes que eu ainda tenho de cabelo são as que eu adoro atender. Adoro atender. Então, às vezes eu atendo domingo de noite, domingo de tarde.
Pô, eu não acredito, Larissa, que tu vai atender no domingo. Eu disse, cara, eu faço o que eu gosto e eu tenho uma pessoa que é uma troca. Pra mim, todo dia, igual quando fala que... Às vezes eu nem sei que é feriado, essas coisas, o cara é fica isso assim. aí. Então, era isso que eu queria dizer pra vocês. Se vocês estão fazendo algo que não deixa vocês felizes, talvez vocês devam começar a repensar. Porque a vida é muito curta. E quando tu falou ali dos problemas, eu sempre lembro da mãe. Eu digo, cara, quando alguém vem me falar de algum problema, eu digo, cara, eu perdi minha mãe. Tipo, nenhum problema maior que esse. Não tem. Talvez hoje que eu tenho um filho, se fosse perder um filho. Mas eu acho que tirando isso, nada é problema. Tudo são coisas que a gente pode resolver. São obstáculos, enfim, é a jornada. Então eu acho que a gente trouxe um conteúdo pra vocês de verdade, né? Muito verdadeiro. Eu busco isso aqui toda semana. Eu sempre falo que é um podcast que a gente fala de empreendedorismo, mas a gente não tá aqui pra falar só de ferramenta, de negócio. A gente fala um pouquinho também, fala. Mas é sempre sobre a jornada das pessoas, porque eu acredito que o que pode ajudar vocês é ver que não é só vocês que passam por determinado problema, né? E que tem solução, né? Que ela contou aqui como ela superou o negócio, deu dicas e tudo mais. Então daqui a pouco tu tá passando pela mesma coisa. Se a gente conseguir ajudar uma pessoa a cada programa, Poxa, eu tenho 82 programas hoje. Se a cada programa eu conseguir ajudar foram 82 vidas transformadas, né? Peguei um workshop lá, tinha 30 pessoas. Então, se a gente vai conseguindo ajudar, a gente tá fazendo nosso papel no mundo, né? Porque a gente não adianta a gente acordar, dormir, comer, trabalhar, não é isso a vida. Pelo menos pra mim não é, e eu espero que pra ti não seja também. Quero te agradecer mais uma vez. Imagina, foi muito prazer bom. Foi meu. Foi assim, ó, incrível. Foi orgástico, foi um papo motivador, ao mesmo tempo muito profundo, né? Por mais que a gente fale de uma forma leve aqui, foi bem bom, assim, que nem eu falei, a questão da mãe e tudo mais. Sempre bom falar. Relembrei coisas que nem falava mais de ex-mulher, essas coisas, mas fez sentido, e faz parte da história, né? Não, e de não se apaga, né? limão tu fez a limonada, enfim, houve uma evolução. Isso, e é legal a gente vendo a jornada, o quanto a gente evoluiu, tudo com isso. E eu espero que vocês evoluam sempre, tá? Eu sou o Viegas, esse foi mais um Fala Cansado. Quarta-feira que vem eu tô aqui com o pessoal do Possivelmente Podcast. É um casal. Eu vou falar mais durante a semana, eu vou postar. Na quinta-feira eu tô com o Kleber aqui também. Semana que vem vai ter 2 vezes na semana. Então vai estar bem legal. E é isso aí, sigam acompanhando. Quem assistiu, independente do momento de assistir, compartilhe isso aí para mais pessoas assistirem. Nos siga no Instagram durante o programa, já passou nossos Instagrams aí. E é isso, galera. Muito obrigado por hoje e até quarta que vem. Valeu! Tchau, gente.